É preciso que a gente tenha coragem de se ver. Porque, para que a gente não leve a nossa vida como se ligasse um piloto automático. A gente levanta, corre, trabalha, volta para casa cansado, vai na academia, volta, começa, dorme. A vida não é isso. A vida tem que ter sabor, tem que ter sentido, tem que ter desejo. A vida não pode ser isso, né? Aí a gente vai gerando as pessoas tão estressadas, o povo tão sem tolerância, porque não sabe nem o que está fazendo, corre tanto que não se vê, não sabe nem o que está fazendo aquilo. Será que você também na sua vida sabe quando que a sua vida foi mudada a partir do momento que você teve um encontro? Tem encontros na nossa vida que transformam a nossa vida. Vocês fizeram encontros que vocês casaram? Ou fizeram grandes amigos? Não é? Tem encontros que nos transformaram. Mas tem um encontro especial que transforma a nossa vida para valer. Que é quando a gente se permite ter a vida atravessada por Jesus. Será que você sabe a hora e o dia que isso aconteceu? Ou às vezes a gente ainda está naquela fase que a gente vem à igreja porque está todo mundo vindo, ou porque estava sem opção, porque eu estou um pouco triste, e vou chegando. Eu fico lembrando de como é que deve ter sido transformada a vida de Pedro. Estava à beira lá pescando, aquela vidinha de sempre, achava peixe. A vida de Paulo, que estava indo para Damasco para poder matar cristão, no meio do caminho Jesus fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele falou, quem é o Senhor? Sou Jesus, a quem se persegue. Imaginou? Fico imaginando Zaqueu, odiado pela população, porque roubava do povo, pequenininho, não tinha nem estrutura física. Falou, eu vou conhecer esse moço, que estão falando dele. Subiu numa árvore. Falou, fico aqui de cima, não me comprometo, né? E vejo ele passar. Oh, surpresa, hein? Jesus falou 3 palavras com ele tão interessantes. Primeiro que Jesus chamou ele pelo nome dele. Zaqueu. Você imagina que era um nome que ninguém gostava nem de ouvir. Uma pessoa desprezada. Então, quando a gente escuta isso, qual é a primeira coisa que chega no seu coração? Ou não chegou nada? Ou não chegou nada? Quando você imagina que Jesus chamou uma pessoa que era completamente desprezível, apesar do dinheiro que ela tinha, diante de uma sociedade, como é que isso chega para você? Que ninguém é desprezível diante de Deus. Que nós podemos estar fazendo as piores coisas aqui, mas Deus ama todos igualmente. Isso às vezes é duro de entender, né? Não, Jesus só ama a mim que estou na igreja rezando. Vai ficar triste, porque Ele ama a todos. Deus criou cada um de nós. Isso eu quero que vocês tenham guardado no coração de vocês. Deus te criou por amor, porque sonhou com você. Sonhou, soprou, desejou, por isso estamos aqui. Mesmo que Ele nos colocou nesse mundo com a total liberdade de não querer conviver com Ele. De falar, não preciso de você, minha vida vive muito bem, obrigado, sem Deus, Deus só atrapalha, Deus tem um tanto de regra, não quero. Só um Deus desse, né, pode dar para nós uma coisa que chama liberdade. Né? Ele deu a liberdade, inclusive de não acreditar nele. Então, Ele chamou ele pelo nome. Hoje Ele chama o nosso. E aí Ele fala, hoje eu tenho que ficar na sua casa. Hoje. Por quê? Porque com Deus não tem passado nem futuro, tem agora. Quando Deus nos chama para o encontro, é agora. Então, nosso passado já está na misericórdia, o futuro está na providência. O momento que nós temos para amar e servir a Deus é agora. Por quê? Porque agora que eu estou viva. É assim. É só agora que eu tenho. Por isso que a gente não deixa para depois. Né? Então, é agora. Então, hoje, eu quero ir para a sua casa. Santo Agostinho fala assim, hoje Deus vai me visitar, eu espero estar em casa.
Porque a gente nunca está dentro de nós, a gente está sempre fora, a gente não está dentro, né? A gente não volta, né? Então o mundo hoje que nos busca só para fora, dificilmente a gente pensa, qual é a minha vida? Eu perguntei para você, se você já viveu, já atravessou a sua vida como estrangeiro, e já viu como é que é a sua vida? Hoje talvez vocês parem e pensem um pouco, né? E a outra coisa que Jesus fala a palavra, fala, porque hoje eu tenho, né? Eu tenho que ir à sua casa. Por que tenho? Porque esse é o desejo do Pai. Por que Jesus veio? Para buscar aquele que está perdido. O que Jesus falou? Eu vim para aqueles que estão doentes. Porque aquele que está saudável não precisa de médico. Eu preciso vir atrás daquele perdido, daquele abandonado, daquele que ninguém dá nada por ele. Eu vim para ele. Então ele veio para cada um de nós. Isso é maravilhoso. Então hoje Zaqueu somos nós. Para descer das nossas autossuficiências, né, gente? Dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, que a gente acha que é capaz de tudo sozinho. A gente acha que é capaz de tudo. Não, isso eu não preciso pedir a Deus, porque isso eu resolvo. E cada vez mais eu digo para vocês, quanto mais eu convivo com Ele, mais eu dependo dEle. A gente vai ficando mais velho, quanto mais velho, mais dependente. Porque a gente vai descobrindo que sem Ele, nada. Mas é tão interessante porque esse convite, às vezes fica um convite grandioso, que não é hoje que o Senhor me chamou. Mas será que no seu dia de hoje, você conseguiu perceber a diferença em um antes e um depois do seu dia, depois que você rezou o Pai Nosso, ou você não rezou o Pai Nosso? Porque quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala o quê? Seja feita. Só que a gente não presta atenção, porque a gente reza tudo no automático. A gente sabe o que está rezando. Para nós que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, olha para um lado, depois você... Só que nós falamos. Seja feita a vossa. Então, a partir daquele momento, o que aconteceu foi porque você permitiu. O agir de Deus não pode acontecer sem a sua permissão. Só que a gente não entende, mas por que aconteceu isso? Minha filha, você acabou de rezar, seja feita a vossa... Mas não lembra. Então, a nossa relação com Deus não pode ser feita no automático. A nossa vida espiritual não é um piloto que eu liguei e deixo a vida correr. A nossa vida com o Senhor tem que ter sentido, tem que ter sabor. Entendem? Então, amanhã eu penso que vocês vão prestar atenção na hora que rezar o Pai Nosso, então não reze. Fala, eu estou com medinho de falar, seja feita a vossa vontade. Vai que ele não prestou atenção em tudo, ficou medinho de falar isso com ele, não fala. Então não reze o Pai Nosso, porque a gente se compromete. Seja feita a vossa vontade. Né? Então, porque a gente reza pela manhã, fala, mas aconteceu essas coisas que eu não queria. Então existe um antes e um depois. Quando eu desperto para isso, quando eu desperto para uma consciência de que eu nasci de Deus, que Deus tem uma proposta para nós de uma vida que é eterna. Não é? Ou não? Tem dúvida disso? Tem não, né? Muito bem. Por que a morte entrou no mundo? Por causa do pecado. Então, por causa do pecado, nós estamos aqui, ele está lá. Nunca poderíamos ter voltado, nunca poderíamos voltar para casa se Jesus não tivesse vindo. Então, por isso, gratidão, porque ele aceitou vir. Então, quando eu começo a entender essas coisas, e que minha vida é eterna, eu tenho que começar a trabalhar algumas coisas, inclusive uma passagem que está aqui em Lucas 12, quando Jesus fala assim, Lucas 12, versículo 35, ele fala, tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. O que ele quer dizer? Ele quer falar que a gente tem que ter prontidão para servir e a fé. É isso que nos condiciona. Quando eu tomo consciência de que eu tenho um pai, que eu vivo para ele, que eu nasci dele, caminho com ele, volto para casa, eu tenho que viver buscando as coisas do alto. O que é buscar as coisas do alto? É direcionar a minha vida para Deus. Tudo eu tenho que fazer para ele, com ele, nele, por ele. Tudo. Então eu não faço mais, não tem mais o eu, tem o nós. É tão lindo isso. Senhor, o Senhor está de acordo? O que nós dois vamos fazer?
É diferente. Já falei com vocês que a minha maior inveja aqui da Bíblia é o Espírito Santo e nós decidimos. Isso é um escândalo. Os discípulos falavam assim. O Espírito Santo e nós decidimos, olha que reunião mais íntima. Olha, o Espírito Santo e nós decidimos. Nós não, a gente fala assim, mas eu decidi, e vai dar errado. Porque nós não temos sabedoria para nada. Não enxergamos nem o que está na frente, quanto mais o que está lá na frente. Então, quando a gente aprende essas coisas, a gente passa a não ter coragem de fazer mais nada sem que o Senhor aprove. Que Ele vai, como é que Ele vai querer que eu conduza isso? Porque se eu tenho que estar com meus rins cingidos e as lâmpadas acesas, é porque eu não sei o dia, a hora que Ele me chama. E cada vez que Ele me chamou, eu tenho que estar com a mala pronta, então os rins estão cingidos, porque se chamou, sim senhor. E a fé que vai nos sustentar nesse caminho. Filoma, conversar esse assunto é péssimo, né? Ainda mais véspera de finados, né? Ainda mais um assunto chamado morte que ninguém quer conversar. Você quer espalhar um bolinho? Começa a falar assim, gente, hoje eu pensei na minha morte, não fica um... O telefone toca, chega uma mensagem, alguém tem que dar um recado de urgência, não fica um... Porque a gente não aprendeu a conversar. A gente não sabe se chega na idade de 50, 60, 70, não sabe quantos anos a gente tem para viver. A gente não sabe se vai formar, se vai fazer aquilo que você sonhou na infância. Você não sabe se vai casar, não sabe se vai ter filhos, se vai ver seus netos. Se vai formar, você não sabe nada. Mas a única coisa que a gente sabe é que vai morrer. Preparamos? Claro que não, imagina, esse assunto é péssimo. Mas, porque se eu descubro isso, eu tenho, entre estar aqui e terminar, eu tenho um tempo, ok? O que nós temos que discutir? É a vida que eu tenho para viver. Com que consciência eu vivo essa vida? Que eu sou convidada a viver. Como que eu vivo? Eu vivo com meus rins cingidos e a lâmpada acesa, ou eu vivo alienado desse assunto, falando, na hora que chegar eu penso no assunto. Você ficou até frio agora, não foi? Você sentiu até mal, não foi? Que falou, nó! Tanta gente não pensa nisso que ninguém sabe a sua senha de banco. Para dar trabalho depois que morrer. Você ficou aflita, não é? Esse assunto incomoda, não é? Porque é preciso conversar. Eu acho que o dia que a gente começa a tomar consciência disso, a nossa vida é muito melhor. Porque a qualidade das nossas relações vão ficar muito melhores. Pode ser a última vez que eu esteja abraçada com o seu marido. E a gente deixa para dia e falar as coisas importantes, falar, amanhã eu falo com ele que eu amo. Aí tem AVC, né? Eu já falei, não fala. Pega a área da fala, não comenta. Como é que a gente adia ser feliz? Porque a gente espera ter muitas coisas para ser feliz. Então a gente não compreende nem quem a gente é, nem quem é o outro que está do nosso lado. A gente não entende que tudo é muito rápido, tudo é um sopro. E eu tenho que viver com intensidade e com alegria a vida que Deus me deu, sabendo que se a morte me tira o dom da vida, o amor dele nos devolve. Compreende a dimensão disso? A gente não compreende que a morte é a porta que abre para eu poder voltar para aquele lugar que não tem tempo, é eterno. Mas a minha eternidade começa quando eu começo a pensar que eu vivo com Ele, com Deus, e a morte não pode me fazer tremer. Não pode. É sofrido perder alguém que a gente ama, demais dá conta. Mas o amor faz com que o outro permaneça. Porque laço de amor tem jeito de romper? Nunca. A presença do outro na minha vida é sempre uma marca que é eterna. E se aqui foi o laço de sangue que nos uniu, lá na eternidade será o laço de amor que vai nos manter juntos. Vocês têm dúvida disso? Que bom que não tem. Porque a gente, qual é a grande, por que nós somos cristãos? Aonde está embasada a nossa fé? Qual é a razão da gente estar aqui reunido? Qual é? Está todo mundo com medo de responder? Aqui não tem prova, não tem nota. Qual é a razão? Por quê nós cremos em Jesus? Qual é a razão da nossa fé? Aonde ela está sustentada? Não. Aonde está sustentada a nossa fé?
Na ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estávamos fazendo o que aqui? Vamos terminar a vida ali, ó. Jesus podia ter sido um profeta, podia ter feito um tanto de coisa bacana, mas ele seria um homem, como qualquer outro profeta que passou por aqui. Mas ele ressuscitou. Então, toda a nossa fé está baseada nessa ressurreição, porque ele nos prometeu a vida eterna. É isso. Então, é por isso que diante da morte, nós cristãos temos que ter uma postura diferente. Isso te impede de chorar? Não, claro que não, continuo chorando todo dia, com as crianças. Mas a esperança, igual ele ressuscitou, é a esperança que nós também vamos ressuscitar. E é isso que nos mantém na alegria de saber que nem a morte nos separa dele. Que eu morri aqui, mas ele me ressuscita, e eu vou estar com ele, eternamente. Que ele vai enxugar as nossas lágrimas. Que um dia nós vamos ficar todo mundo junto. A gente não tem dimensão do que Deus fez por nós, não. Nós não temos essa dimensão. Então, quando a gente escuta essa frase, eu falo, como é que essa vida, já que eu vou chegar lá, estou caminhando para a minha Jerusalém, como é que eu estou vivendo a minha vida aqui, hoje? E eu tenho que ter coragem de me rever. Então, a primeira coisa que eu preciso me perguntar, como é que está a minha vida espiritual? Fala mais ou menos, né? Aí sábado eu recebi visita na casa da minha mãe. Foi uma sequência, né? Fiquei morta no fim do dia, de tanta gente que eu tinha que conversar. E examinar a menina. Aí uma das pessoas, começando, já caminhada espiritual, quantas vezes você, como é que tem sido o seu ritmo, sua vida espiritual? Quantas vezes você confessa? E a pessoa tranquilamente respondeu, uma vez por ano? Falei, misericórdia! Seu cúmulo da preguiça do cristão. Confissão é no mínimo mensal, no mínimo. Porque como nós não temos consciência da morte, a gente vai adiando, vai acumulando os pecados, depois eu faço um abatimento. Igual uma amiga minha que eu falava tanto a cabeça dela, tem que confessar, tem que confessar. Afinal, tem mais de 20 anos que eu não confesso, ótima oportunidade, vai que eu te chamo. Aí quando ela chegou diante do sacerdote, falou com ele falou, quando foi sua última confissão? Ela falou, acho que mais de 20 anos. Ele falou, então você podia resumir. Você podia resumir mesmo, passar um dia aqui, ué. Mas por que a gente não procura, né? Por que a gente não procura confissão? Porque nos falta a consciência que eu posso ir hoje. Não, falou, nem gosto de pensar nesse assunto, mas é finado, não quer nem pensar nisso. Tem que pensar. Porque eu tenho que estar com a vida mais ou menos em dia, para ficar menos tempo no purgatório. É porque a gente não tem consciência do pecado. Deus perdoa? Perdoa, claro que Ele perdoa. Mas todo pecado tem uma consequência que a gente não consegue tirar. Lembrem da imagem da pedra na água. Você joga a pedra, ela cai. Quantas ondas se formam? Então, às vezes, um pecado que alguém cometeu aqui, vai atingindo lá. É muito sério. A gente deveria ter horror do pecado, porque a gente ofende a Deus. Horror. Mas hoje em dia nós estamos inseridos num mundo que aplaude o pecado. E falar nisso é um absurdo. Eu mandar vocês confessar todo mês, fala, coitada, filó, está ficando louca. É uma pena o meu grande confessor ter morrido, porque eu confessava era 15 dias, a cada 15 dias, só ele para ter paciência. Eu confessava quinzenalmente. Não porque eu quero ser melhor do que ninguém, mas eu venho cá falar com vocês, eu tenho que estar mais, né, rezar mais, para ver se Deus me ensina mais, para ver se eu consigo ensinar vocês. Porque primeiro eu aprendo para depois ensinar. É assim a caminhada. Então, como é que a gente não faz as coisas básicas do cristão? A gente não reza a palavra, não se alimenta da palavra. Até hoje o ano está acabando, eu não consegui um horário para rezar todo dia, toda hora com ele. Eu não marquei meu horário, está faltando a gente, está quase acabando o ano. A gente fala, eu não marquei ainda o dia, eu não marquei o horário de visitar Jesus o Santíssimo, eu não fiz o básico. Aí Pedro fala, vocês ainda dão, acho que é Paulo ou Pedro, vocês só dão conta básico do leitinho, se eu ensinar a coisa mais pesada, vocês não dão conta? E saímos, qual caminhada fizemos do ponto de vista espiritual? E se hoje ele chamar? E Jesus fala assim, não fica preocupado com a vida do outro,
E a gente está sempre curioso, o que será que vai acontecer? O que será que aconteceu com a vida do outro? O que será que fulano está conversando ali? Ele fala, não preocupe com o outro, preocupe com o estado da sua alma, se eu te chamar hoje. Não é assim que fazemos? É assim. Então é preciso que a gente pense sobre isso. É preciso que a gente medite sobre isso. Porque é isso que tem que transformar a nossa vida. É muito sério. A vida espiritual não é uma brincadeira. É real. É preciso ter coragem de se ver. Por isso que eu perguntei. Atravesse a sua vida como estrangeiro. E se veja. Veja não brincando de crer. Não brincando de ser cristão. Mas de verdade, levando uma vida séria, de compromisso. Porque o nosso Deus, Ele é vivo. E caminhar, que amanhã nós vamos fazer memória das pessoas que já morreram e que passaram pela nossa vida. Então nós temos que ter memória de uma palavrinha que se chama gratidão. Obrigado por ter sido mãe, por ter sido pai, por ter sido filho, por ter sido amigo daquela pessoa. Buscar a memória, palavras, frases, comportamento, gargalhada, tanta coisa que o outro teve na minha vida. Aquilo que o outro me ensinou, aquilo que o outro trouxe para mim. A gente caminha com gratidão. Lembrar que cada um que entrou na nossa vida é para construir. E que um dia vamos estar juntos. E lembrar de verdade o que eu quero, qual é a marca que eu quero deixar na minha história aqui. Como é que você quer que as pessoas lembrem de você? Então, na verdade, é pensar nisso, mas pensar nisso com um compromisso e com uma alegria. Filó, Deus me livre de pensar na morte com alegria, Filó, mas é real. Se eu caminho para lá, como é que eu vou conduzir a minha história? Gente, o dia que a gente descobre isso, a gente perde tão tempo, a gente não perde muito tempo, não. Então, em vez de brigar com o marido que deixou a toalha molhada em cima da cama, pega a toalha e leva para o varal, gasta menos tempo, menos energia. Não é assim? Vocês estão rindo, não é assim? Os maridos deixam as toalhas tudo molhadas em cima da cama. Para quê? Fica brigando, bobagem, carrega para lá, vamos conversar coisa que de verdade acrescenta um ao outro, porque depois, quando morre, você descobriu que você estava com um estranho. O que você sabe do outro? Nada. Nada. A gente perde tempo com o que nada nos acrescenta. E cada um que chegou na nossa vida é um mistério que Deus coloca. E a gente não aproveita dos outros no sentido, usar do outro. Aproveitar o que diferente de Deus Ele traz para mim. Porque cada um tem um pedacinho dele. Como é que você vê isso? Me conta, como é que é o seu olhar nisso? Deixa eu ver se eu sentar no seu banco, eu vejo com o seu olho. É aprender essas coisas. E a gente passa a vida conversando tanto de nada. Assenta na mesa, é uma solidão profunda, cada um liga um celular. Ninguém conversa. Olha que triste. É tão triste, o tempo passa tão rápido. E a gente não conversou melhor. A gente não cuida. Não tem atenção. Porque a vida está com pressa, tem... Que bobagem. Hoje eu tenho feito, sempre lá no CTI, um jeito de deixar no nosso quarto biscoito e café. Levo as cápsulas. Quando o povo está muito estressado, chegam os residentes de várias clínicas, né, porque CTI pós-operatório, chega lá tudo nervoso, estressado, com esse trabalho demais. Fala, vem cá, meu filho, vamos tomar um cafezinho, come um biscoito, posso tomar um café? Depois você vai lá, pega um acesso que precisa, tira um dreno que precisa. Eles agradecem, ô Filó, que bom. Para, respira. Come, agora vai trabalhar. Aprender a cuidar. E mostrar para eles que a gente precisa de ser cuidado. Porque o cuidado é uma forma de ser amado. E de lembrar que o outro é importante. Hoje a gente conversa com as pessoas, não sabe mais o nome. Ô coisinha, Ninguém é uma coisinha, pode ser uma coisinha de Deus, mas tem um nome. Jesus não chamou Zaqueu, falou, Zaqueu. Imagina o susto, Zaqueu, ele deve ter caído despencado. Imagina ele te chamando pelo nome. E é assim que a gente precisa se sentir, sendo chamado pelo nome, ele te chamando. Hoje, eu quero entrar na sua casa. Você está com seus rins cingidos? E está com a chama acesa, a vela está acesa, você continua crendo em mim? Apesar de tanta coisa, continua crendo. Continua acreditando que eu sou o Senhor da sua vida. Tem agido como eu sendo o seu Senhor? Ou eu sou o Senhor para umas coisas e não para outras? É por isso que é importante de vez em quando a gente se ver.
Por isso que eu comecei fazendo essa proposta e termino fazendo ela. É preciso que a gente tenha coragem de se olhar. É preciso que a gente tenha coragem de se criticar. A gente precisa ser crítico com a gente, né? De olhar e falar, não precisa fazer dessa forma. Não é rezar apressadamente, não é rezar uma Maria naquela correria. Reze com o seu coração, fale com Deus com o seu coração. Aprenda a se colocar diante dele e fala, me ajude a me ver com os seus olhos. A que ponto eu já caminhei do ponto de vista espiritual? Pode ser que ele nos mostre que a gente ainda está segurando a cabeça igual um neném de 3 meses. Muitas vezes a gente já está engatinhando, muitas vezes já está arriscando uns passos. Mas pedir a Ele a graça. Fala, Senhor, me ajuda a lembrar dessa frase o dia inteiro. Tende os rins cingidos, as lâmpadas acesas. Me ajuda a andar com estado de alerta e prontidão. Entender que estou aqui para vos amar e servir. E saber que cada dia é único. E que cada minuto é uma graça. E que estar vivo é graça. E que eu não sei que hora o Senhor me busca. Mas que eu gaste a minha vida para amar e servi-lo. E como eu não posso fazer isso com o Senhor, eu faço isso com o meu irmão. Me ajuda. Me ajuda a te amar naquele insuportável que eu tenho que conviver. Naquele que me desafia, que é amar o inimigo. Naquele que é mais fácil ignorá-lo, Senhor. Naquele que é mais fácil bater a porta. E se ele vier atrás de mim, eu vou dizer, não vou te ajudar. Aí você lembra que Jesus falou que você fizer o menor, você faz a mim. Entender que o amor cristão, ele exige. Ele é exigente. Porque gostar daqueles que gostam de mim é tão simples. Mas gostar daquele insuportável, aquele que me atravessa a garganta. Eu falo, me ajuda a entender que o Senhor morreu por ele. Me ajuda a entender que o Senhor ama gente bonzinho, apesar de eu achar que o Senhor devia odiá-lo. Mas o Senhor falou que não. Eu até queria matar, mas o Senhor falou, não matarás. Então, sim, Senhor, não matarei. Então, é assim. Então, me ajuda a rezar por ele, de verdade, querendo o bem dele. De verdade, não querendo o mal. Me ajuda de verdade a querer a conversão dele. Me ajuda, Jesus, a entender que a coisa que eu mais posso ajudar o meu irmão é pela salvação da alma dele. Que o resto vai ficar. E a nossa alma é eterna. E nós podemos ir para um sofrimento eterno ou para uma alegria eterna, apesar do mundo não acreditar nisso. Mas isso é real. Então me ajuda a rezar por aqueles que ainda não creem, que isso nem passa na cabeça deles. Que vive aqui despreocupado, achando que a vida é assim mesmo. Me ajuda a interceder pelo meu irmão. Porque o Senhor vai me pedir conta da vida dele. Assim como você fez com Caim. Caim, cadê seu irmão? Não estou sabendo não, acabou de matá-lo. Cadê ele? Estou ouvindo não, Senhor, tem certeza? A terra vai te pedir conta do sangue do seu irmão. A gente tem noção de nada não, né, gente? Tem nada, né? Afinal, eu não dou conta do mundo inteiro, não é do mundo inteiro não, só daquele que cruzou o seu caminho hoje. Nós temos, guardem a última coisa que eu quero dizer. Qual que é a única dívida que nós temos uns com os outros? Está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, São Paulo, nós só temos uma dívida uns com os outros. Qual é? Vou marcar o linha para nós, né? A dívida de amar. Aquele que te encontrou hoje não pode sair pior do que chegou. Porque às vezes você dá uma olhada no outro que matou o outro no olho. Não falou nada, mas matou. Ou matou na língua. Alguém começou a falar, fulano é tão bacana, você fala, mas acabou de matar. Mas, né? Então, prestar atenção nisso. Né? Como é que é meu comportamento cristão, já que pode ser meu último encontro com essa pessoa? Pensem nisso. Se hoje fosse meu último encontro, o que eu falaria? Como é que eu abraçaria? Se hoje fosse a última oportunidade. Então, assim, a gente deve participar das missas, da celebração eucarística, como se ela fosse a última Eucaristia que eu recebesse. Rezar o terço como se fosse o último terço que eu rezasse. Isso dá sabor, isso dá intensidade, não é automático. Fala, essa é a última vez que eu posso falar com o Senhor, agora. Então é para isso que eu estou tentando despertá-los. Porque hoje vocês vão escutar seu nome ser pronunciado. E que a gente tenha uma resposta positiva diante do Senhor. Fala, estou aqui, Senhor. Para ir aonde? Para fazer o quê? Estou à sua disposição. E amanhã, quando vocês rezarem o Pai Nosso, vocês falam, seja feita a vossa vontade. Fala direito. Confiando em quê?
Por que a gente pode falar com todas as letras, seja feita a vossa vontade? Por quê? Aonde que reside a sua confiança? Reside em quê? A sua confiança? Aulinha. Aonde que reside a sua confiança? Hã? A sua confiança reside no amor que Ele tem por você. Porque aquele que ama igual Ele nos ama, vai fazer o que de errado na sua vida? Nada, e vocês não podem ter dúvida disso. Entenderam? Então, por que eu sei que Deus, quando eu falo, seja feita a vossa vontade, não era isso que eu queria, mas Ele escolheu isso é porque é melhor? Por que você tem certeza que é melhor? Porque Ele me ama. Vocês não podem ter dúvida disso? Porque se vocês tiverem dúvida disso, vocês vão começar a se esquivar dele, vai ter uma vida espiritual meia boca. E a marca do cristão tem que ser alegria. Por quê? Porque somos amados. Isso é maravilhoso. É porque a gente não tem dimensão. O que significa esse amor de Deus na nossa vida? Que nessa noite Nossa Senhora interceda por nós diante de Deus. E nos consiga uma graça de Deus. A graça de saber-se amado. A graça de sentir-se amado por Deus na nossa miséria. Como Zaqueu, né? Na nossa miséria. No nosso nada. Naquilo que nós não temos nada para dar para Deus. Não temos nada. Nada de bom. Porque até um bom pensamento que temos é o Senhor que nos inspira. Então, na nossa miséria, na nossa fraqueza, Deus nos ama. Então, que a gente possa se sentir amado por Ele, completamente amado, sair daqui pisando insuportavelmente, porque sabemos ser amados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.